Olá, amigos. Bom dia. Então, vamos aqui a mais uma aula de logística empresarial. Ok. Então, estamos aqui estudando um conteúdo super interessante de logística, no qual nós vamos dedicar esta aula à gestão de transportes, sobretudo modal aéreo. Nossa referência bibliográfica é Balu, Ronald Balu, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Logística Empresarial. Vamos usar esse artigo, né, cujo título é Impacto da Crise Econômica Brasileira do Transporte Aéreo no País. Uma análise da influência do PIB e da inflação. Quais são os autores? São 5 autores. Gustavo J.L. Cópio, Mauro Caetano, Cláudio Alves, Luciana Cividanes e Mariângela G. Lima, né? Então, resumindo aqui, o abstract, né, o resumo do artigo, está falando aqui sobre a correlação entre a movimentação de passageiros e economia, é um fundamental para a revisão da demanda, né, de transporte aéreo, sendo que a relação entre o produto interno bruto e a movimentação de passageiros tem sido comumente explorada pela literatura em previsões. A inflação, entretanto, consiste em uma variável que pode estar associada à movimentação de passageiros e que tem sido explorada. Como o Brasil tem enfrentado crises econômicas desde 2014, o objetivo deste estudo consiste em verificar a influência do PIB e da inflação na movimentação de passageiros aéreos do país, utilizando metodologia baseada em regressão linear para um período de 2013 a 2015, considerando 7 aeroportos do Brasil. Então, é um estudo sobre considera 7 aeroportos, usando 3 anos, 2013, 14 e 15, certo? Para considerar a crise que tem passado esse setor, né? Então, os resultados demonstram uma redução da movimentação de passageiros no transporte doméstico internacional, acompanhada da queda do PIB e aumento da inflação para todos os aeroportos estudados, com exceção ao aeroporto internacional de Brasília, seria em Kubitschek, né? Maior hub doméstico do Brasil atualmente. Os resultados também demonstram melhor ajuste das curvas para a utilização de PIB, do que inflação, e uma redução nas tarifas e na quantidade de assentos ofertados no transporte aéreo doméstico. Com as equações obtidas, são realizadas previsões para a movimentação de passageiros no transporte aéreo para 2016. O artigo tem como base o ano de 2016, correto? Mas a metodologia proposta pode ser utilizada para outros anos. Então, a introdução, nós vemos aqui a relação entre o aumento da demanda por transporte aéreo e o crescimento da economia. Tem sido discutido na literatura para o melhor entendimento do rápido crescimento do transporte aéreo no mundo, em especial no Brasil. Entretanto, a crise financeira do país, que se iniciou em 2014, alterou esta situação de crescimento do setor aéreo brasileiro. Em resposta à alteração da demanda por transporte aéreo no Brasil, as companhias aéreas também modificaram as tarifas das passagens, assim como a quantidade de assentos ofertados. Entender a dinâmica dessas alterações é essencial para a previsão da demanda de transporte aéreo e o planejamento de investimento no setor. Então, o que percebemos aqui? Que tem aumentado realmente o fluxo, né, de transporte aéreo. Na Europa, você paga barato por valores, né, se deslocar de Portugal, Espanha, rapidamente, vários outros lugares lá com valores baixos para transporte aéreo. Em outros lugares do mundo, esse transporte tem sido cada vez custos menores, né? E o objetivo, então, é nós entendermos a dinâmica desse planejamento, do investimento no setor aqui no Brasil, né? Desse setor de transporte. De uma forma geral, o Produto Interno Bruto, o PIB, é a variável econômica utilizada no estudo das mudanças na movimentação de passageiros aéreos. Entretanto, os estudos são, em geral, realizados para um longo período de análise, entre 15 e 35 anos. Geralmente são os projetos que são feitos para a implementação de grandes projetos
grande infraestrutura, grande magnitude, como aeroportos, empresas aéreas, etc. Para curtos períodos, até cerca de 7 anos, a relação entre crescimento do PIB e a movimentação de passageiros não é tão direta. E outras variáveis podem ser consideradas para uma melhor avaliação e previsão da demanda por transporte aéreo em um futuro próximo. Na maioria dos trabalhos relacionados ao tema, os dados de PIB são utilizados após a correção da inflação, ou seja, os dados de inflação estão contidos nos valores do PIB. Dessa forma, a própria inflação pode estar correlacionada à movimentação de passageiros aéreos. Assim, a inflação é uma variável econômica que está associada à crise econômica e tem potencial para ser utilizada neste tipo de estudo, apesar de ter sido pouco explorada pela literatura. Além disso, o efeito da crise econômica brasileira na movimentação de passageiros aéreos pode ser diferente dependendo do tipo de transporte aéreo analisado, se doméstico ou internacional, e ainda pode depender do aeroporto analisado. Estudos da influência de crise financeira de um país na movimentação de passageiros aéreos são realizados, em geral, apenas para o transporte doméstico, uma vez que este será, obviamente, mais influenciado pela crise daquele país. Entretanto, a movimentação de passageiros no transporte aéreo internacional também pode ser influenciada pela crise do país. Por fim, a literatura apresenta, em geral, estudos da movimentação média de passageiros aéreos de todos os aeroportos de um país, o que pode não representar bem um aeroporto específico, em específico. Por exemplo, enquanto um aeroporto pode ter tido redução de movimentação de passageiros, outros podem ter mostrado aumento, e a média desse caso pode não mostrar nenhuma alteração mascarando os resultados. Né? Dessa forma, o objetivo deste estudo consiste em estudar a influência de duas variáveis econômicas. Quais são? PIB e inflação. É isso que vai ser analisado. PIB e inflação no contexto dos aeroportos e do transporte aéreo, né? Na movimentação de passageiros no transporte aéreo doméstico e internacional. Então, de 7 aeroportos do Brasil, incluindo o principal deles em termos de movimentação, o anual de passageiros, né? O aeroporto internacional de São Paulo, Guarulhos, e ainda o aeroporto de cada uma das 5 regiões que se dividem no território brasileiro. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, ok? Sudeste e Sul, né? Falei já. Assim, foi possível apresentar equações de previsão de transporte aéreo para cada um dos aeroportos estudados. Então, foi feito exatamente uma equação de regressão para cada um dos aeroportos. Esse que é o lance desse artigo. Então, primeiramente, e vamos verificar aqui. Desde 2014, nós vemos, então, se desenvolvendo uma crise econômica nesse setor de transporte aéreo. Né? Então, porque também tem sido realmente acompanhado com uma crise econômica no Brasil. Mas como é que a gente vai, de fato, analisar isso, né? Considerando os dados disponíveis, né, desses aeroportos. Costuma-se frequentemente argumentar que a atividade do transporte aéreo de passageiros está relacionada com a atividade econômica, em especial com o produto interno bruto. É natural que, se o PIB cresce, o fluxo de pessoas, de empresários, de consumidores, de pessoas que vêm para o nosso país, pode realmente ajudar muito, né, o turismo a aumentar o PIB. E o próprio desenvolvimento interno, o crescimento do PIB pode proporcionar isso, né? Turismo e comércio, e as pessoas realmente se movimentam numa mobilidade muito maior, proporcionada pelo transporte aéreo. Matarazzo et al., 2010, por exemplo, investiga a relação entre PIB e movimentação de passageiros aéreos entre 1966 a 2006 no Brasil, e concluíram que estas variáveis são cointegradas, mostrando uma forte relação positiva da movimentação e de passageiros com uma mudança positiva no PIB. Então, uma cointegração, uma relação fortíssima dessas variáveis aí, movimentação de passageiros e PIB. Certo? De acordo com Matarazzo et al., se pelo menos 2 séries são estacionárias e apresentam um caminho semelhante,
ao longo do tempo, não estacionárias, né? Não tem certa estabilidade durante determinado período de tempo, pode haver alguma combinação linear entre elas que é a estacionária. Quando isso acontece, diz que essas variáveis são cointegradas. Né? Pode haver uma cointegração entre essas variáveis. Né? No entanto, o PIB reagiu a uma mudança na movimentação de passageiros de um modo mais lento e moderado. Xi e Baek, 2013, sugeriram que, ao longo prazo, tanto o tráfego aéreo de passageiros como de mercadorias tendem a aumentar com o crescimento econômico, o que não ocorre a curto prazo com o transporte de mercadorias. Profilides e Botsores, 2015, demonstram uma relação causal entre a atividade de transporte aéreo e de passageiros e o PIB, sendo as correlações mais sólidas para mercado aéreo mais maduros, né? Mercados aéreos mais maduros, sugerindo uma taxa de crescimento mundial de transporte aéreo de passageiros de 3,8% para os próximos 15 anos. Então, o que percebemos? A correlação entre movimentação de passageiros e economia tem sido comumente estudada para a previsão da demanda por transporte aéreo de passageiros e para o planejamento da necessidade de investimento no setor. Uma previsão inadequada pode levar à congestão do sistema e influência dos serviços. Por outro lado, estimativas muito altas de demanda podem produzir um excesso de capacidade de infraestrutura e custos desnecessários. Então, é importante prever adequadamente a demanda para não fazer um investimento que não tenha um retorno adequado. Pode haver uma ineficiência dos serviços baseada numa previsão de demanda errada, inadequada, incorreta. Né? Por outro lado, se você, prevê aí uma demanda muito elevada, aí você pode realmente investir numa infraestrutura que vai te incorrer num custo de transporte, geralmente custos de infraestrutura de transporte são custos altos, né? Que realmente vai ser uma desvantagem financeira para você ver um investimento de uma magnitude de uma demanda irreal, né? Grande parte dos estudos utiliza o PIB como variável econômica para prever a demanda por transporte aéreo. Porém, de acordo com Hu et al., 2015, o PIB pode não ser uma boa variável para esta previsão a curto prazo. Desta forma, outras variáveis econômicas podem ser utilizadas, assim como o PIB, outras variáveis determinantes da economia de um país. Em uma análise macroeconômica, a inflação, que mede a taxa de aumento contínuo e generalizado do nível geral de preços, e está associada à estabilidade econômica do país. O PIB e a inflação impactam diretamente em diversos setores da economia, como no resultado de bens e serviços, mercado de trabalho, monetário, de títulos de divisas. Vasconcelos e Garcia, 1998. Sendo assim, a inflação pode ser utilizada na previsão da movimentação de passageiros, com o objetivo de melhorar a previsão de demanda de curto prazo. Então, aqui está mostrando aqui o PIB, uma variável econômica, pode ser melhor utilizada para o longo prazo, e a inflação para o curto prazo, no que tange a movimentação de passageiros. Que a relação que nós estamos falando aqui é o crescimento da movimentação de passageiros ao longo do tempo, considerando o crescimento da economia, né? O Brasil tem enfrentado crises econômicas desde 2014, com uma sucessiva queda do PIB real e aumento da inflação. Essas crises surgiram após um período, né? Após um período de crescimento econômico, investimentos em infraestrutura aeroportuária, né? E tarifas aéreas mais acessíveis. Uma crise financeira pode influenciar a atividade de transporte aéreo de uma forma não tão direta como a relação entre crescimento econômico e o aumento do PIB. Como foi mostrado por Himmer, que estudou o efeito da crise asiática em 1997 e 98 e o tráfego aéreo do sudoeste asiático entre a região e outras partes do mundo. Dobruskis e Ramen, 2011, mostram efeitos da crise mundial no transporte aéreo, sendo que a mudança na oferta de assentos dependeu do país estudado.
Então, a influência da crise econômica brasileira, iniciada em 2014, na movimentação de passageiros do país, foi pouco estudada pela literatura. Por exemplo, algumas variáveis que influenciam a movimentação de passageiros aéreos, já estudadas pela literatura, além do PIB, são 2 pontos. A evolução da população, isso é uma variável importante para você considerar, que determina, sim, se você for considerar a movimentação de passageiros como uma variável dependente, vai realmente influenciar, né, muito na toda essa questão que envolve essa movimentação de passageiros e o crescimento do PIB, né? Além do PIB, a movimentação de passageiros, né, pode ser explicada também pelo custo das tarifas aéreas e preço de combustível aéreo, que tem que cair no decorrer do tempo aí. Desenvolvimento da rede de transportes e custos de impostos sobre a aviação, outro ponto aqui para considerar como uma influência fortíssima na movimentação, do crescimento da movimentação de passageiros, que é o desenvolvimento de transportes. A rede tem se desenvolvido, os custos têm diminuído porque a rede também tem se desenvolvido muito, uma tecnologia muito forte aí nessa área. E a distância entre o destino de partida e a chegada e tempo de viagem. A tecnologia tem reduzido também o tempo da viagem. Investimento estrangeiro direto. Os investimentos que têm sido dos parceiros aí internacionais também ajudam muito nesse fluxo, né, nessa movimentação. Então, nós temos aqui várias variáveis, além do PIB, que tem influenciado a movimentação de passageiros no transporte aéreo, evolução da população, custo da tarifa, desenvolvimento da rede de transporte, custo de impostos sobre a aviação, a distância entre origem e destino, e tempo de viagem, e investimentos estrangeiros. Além disso, a inflação é uma variável que pode influenciar a movimentação de passageiros a curto prazo, que não foi explorada por outros estudos já publicados. Sendo assim, esse estudo pretende correlacionar a queda do PIB e o aumento da inflação no Brasil com a taxa de movimentação de passageiros do transporte aéreo, considerando o cenário brasileiro de crise econômica e também os recentes investimentos do setor aeroportuário do país, em especial para a Copa do Mundo de Futebol, FIFA 2014 e Olimpíadas de 2016. Estes investimentos somam 6,3 bilhões, de acordo com o portal da Transparência. Olha, é muito dinheiro, 6,3 bilhões, né? Este trabalho apresenta a equação de previsão de transporte aéreo para cada um dos aeroportos estudados, assim como as respostas das empresas aéreas brasileiras em relação às tarifas e assentos ofertados durante a crise, apresentando como a contribuição acadêmica a análise de uma variável que não foi estudada pela literatura, que é a inflação. Então, vamos considerar a inflação. E a utilização de uma metodologia para o estudo de curto prazo. Além disso, esse estudo preenche outras lacunas relacionadas ao tema encontradas na literatura, como o estudo da influência da crise econômica brasileira, tanto no transporte aéreo doméstico como no internacional, assim como o estudo de dados de 7 principais aeroportos no país e não uma média de dados dos aeroportos do país, não simplesmente fazer uma média, né, utilizar a estatística descritiva, não. Aqui é um trabalho que envolve uma regressão, né, uma análise com regressão linear. Dessa forma, ao preencher essas lacunas apontadas, esse trabalho pretende melhorar as previsões de demanda a curto prazo da movimentação de passageiros no Brasil durante a crise econômica, podendo a metodologia ser aplicada também para outros países e outros aeroportos. Observa aqui, pessoal, aqui é importante, que conhecer realmente o efeito da inflação sobre a movimentação de passageiros, o fluxo de movimentação de passageiros, crescimento ou decrescimento, né, é importante para você realmente conhecer a demanda, melhor a demanda nesse mercado, para poder realmente haver uma melhor infraestrutura de transporte, ofertar um serviço de transporte de qualidade, né, nessa área de transporte de passageiros, tanto de voo doméstico como internacional. O artigo tem como base o ano de 2016, porém a metodologia proposta pode facilmente ser aplicada para outros anos. Assim, os resultados deste estudo apresentam subsídios para um melhor entendimento da dinâmica das alterações do setor aeroportuário brasileiro a curto prazo,
durante o período da crise econômica para melhor planejamento do setor, assim como para a elaboração futura de modelos matemáticos para a determinação da evolução da movimentação de passageiros aéreos ao longo do prazo no Brasil, durante e após a crise econômica, período de crise econômica. Então, depois vamos estudar um pouco sobre esse livro, sobre armazenagem, nossos exercícios. Eu gostaria de pegar aqui e compartilhar rapidamente com vocês, analisando o artigo diretamente na fonte, que é o próprio artigo. Então, eu quero compartilhar rapidamente com vocês o artigo, tá? Disponível o artigo, esse artigo aqui, ó, impacto da crise econômica brasileira no transporte aéreo no país. Todo mundo está vendo aí? Impacto da crise econômica brasileira no transporte aéreo no país. Uma análise da influência do PIB e da inflação. Então, qual é a influência do PIB da inflação? Utilizando modelos de regressão. Observa aí, pessoal. Tá? Nós comentamos agora esses pontos introdutórios do artigo. É um artigo rápido, de 11 páginas. Vocês podem pegar para ler depois. Tá? Vou deixar no link da descrição depois do vídeo. Observa aqui a metodologia, o método. Vai ser verificada a evolução da movimentação de passageiros aéreos no país durante a recente crise econômica, que teve início em 2014, e foram utilizadas mudanças na movimentação de passageiros aéreos como variável dependente. Então, quem que vai ser a nossa variável dependente? A movimentação de passageiros aéreos. A nossa variável dependente. E a variável do PIB como uma variável independente. Então, vamos utilizar aqui um método também com o PIB, explicando a variável dependente que é a movimentação de passageiros. Nesse estudo também é analisada a viabilidade do índice de inflação ser utilizado como uma variável independente, ou seja, vamos utilizar também, esse estudo vai utilizar também a inflação como um elemento que vai realmente influenciar a movimentação de passageiros aéreos, tá? Variável independente. Explicando, então, a movimentação de passageiros. Tanto o PIB como a inflação variam ao longo do tempo, assim como a movimentação de passageiros. Então, nós temos 3 variáveis, sendo que sempre a movimentação de passageiros aéreos será a nossa variável dependente nesse estudo. Dessa forma, deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui. Foi realizada uma regressão linear dos dados, movimentação de passageiros versus PIB, e movimentação de passageiros versus inflação. Duas tipos de regressão linear, duas regressões lineares, ou seja, uma usando o PIB como variável explicativa e outra usando a inflação como variável explicativa, conforme outros estudos relacionados ao tema. Assim, foi possível realizar uma projeção de demanda futura por transporte aéreo no Brasil e um cenário de crise econômica. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Cenário de crise econômica. O estudo foi realizado para alguns dos principais aeroportos, nós já vimos aí Guarulhos, Galeão, Internacional de Galeão, Belém, Salvador, Goiânia, Porto Alegre, São Paulo, Guarulhos, né? Brasília, 7 aeroportos. Olha, esse estudo é apresentado tanto para a movimentação de transporte aéreo, doméstico e internacional. Então, vamos lá. Vamos aqui rapidamente considerar aqui os dados. Análise dos resultados aqui, ó, já está na página 5. Olha, observa aqui. A variação do PIB e da inflação no Brasil foi analisada para o período de 2013 a 2015. Então, são 3 anos aí, se você for pegar aí mensal, né, dados mensais, os dados mensais de 3 anos, de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE, a figura 1 apresenta os dados coletados para a evolução do PIB e da inflação por trimestre. Então, eles pegaram dados trimestrais, considerando sua variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, assim como os dados relativos a regressões lineares realizadas. Observa aí a metodologia utilizada, dados trimestrais. Aqui você tem a variação do PIB em relação ao trimestre
do ano anterior. Essa aqui é a variação do PIB. Variação da inflação em relação ao trimestre do ano anterior. Então, você tem aqui realmente em relação a esses 3 anos, 2013, 14 e 15, formou um gráfico de demanda. Um R2, ou seja, as distâncias, muito próximo de 100, explicando realmente essa relação, né, a variação do PIB durante o período de tempo descendente. Observa que está uma curva de demanda negativamente inclinada, indicando até uma diminuição, né? E aqui a inflação aumentando, positivamente inclinada, certo? Eu observo aqui também o seguinte, ó, evolução da variação do PIB e B da inflação no Brasil por trimestre. Então, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, entre 4 trimestres de 2013 e o 4º trimestre de 2015, 4º trimestre desses anos, né? Tá. Agora, o que nós observamos aqui? Aqui no primeiro gráfico, esse aqui, ó, essa primeira equação, a inflação, o PIB e a inflação variam ao longo do tempo de forma oposta. Um tem o formato de uma curva de demanda, está reduzindo, aqui está diminuindo, né? O valor do PIB foram reduzindo e os valores da inflação foram aumentando. Então, isso aqui é um gráfico de oferta. Quem já fez economia comigo conhece que isso é, ou não, né? Vê que isso aqui é uma curva de oferta. Qualquer coisa vai lá nos videoaulas de economia e vai perceber que isso aqui está crescendo, está aumentando, isso aqui está diminuindo, essas curvas de oferta e de demanda, né? Aumentando ao longo do tempo, a inflação praticamente todos os trimestres analisados. O coeficiente de correlação obtido foi de aproximadamente 0,9 para o PIB. Então, é uma correlação fortíssima para o PIB e 0,5 para a inflação, meio, né? Uma das causas que explica menor fator de correlação para a inflação é a presença de um ponto de discrepância da tendência e claramente fora da curva. Como pode ser observado na figura 1B. Observa aqui que tem algum ponto de discrepância. Olha, essa pouca correlação é por causa desse ponto aqui e esse ponto aqui que está muito longe da curva de regressão, da reta de regressão, né? Da reta de regressão. Então, aqui não, está muito mais ajustados os pontos da regressão. Observe aí, ó. Então, está falando sobre esse ponto discrepante da tendência, claramente fora da curva, pode ser observado na figura 1B. Esse ponto corresponde ao 4º trimestre de 2014, quando a variação da inflação foi de menos 15,8%, uma variação negativa até aqui. Tá? Beleza. Mas possível explicação para o ponto discrepante da figura 1B é o término da Copa do Mundo, né, de futebol FIFA 2014, que ocorreu no Brasil entre junho e julho de 2014. Após a Copa, a inflação teve uma grande decréscimo, em especial devido à queda dos preços das passagens aéreas e tarifas hoteleiras. Então, redução do fluxo logo após a Copa. Para verificação da influência dos pontos discrepantes da figura 1B, os dados relativos à inflação e a equação da reta foi calculada para dados de inflação serem sem a presença desse ponto. O resultado foi um coeficiente de correlação aproximadamente 0,8, uma explicação melhor após o período, então, da Copa, né? É uma correlação maior do que 0,5%. Agora, o valor consideravelmente maior do que o do coeficiente de correlação, aproximadamente de 0,5, como nós falamos agora há pouco. Assim, apesar da presença de ponto fora da curva, da figura 1B, tanto o PIB como a inflação são variáveis que seguiram uma tendência coerente com a crise econômica do Brasil do período analisado, ambas seguindo a equação de uma reta. Isso é importante, poderia não ter o formato de uma reta. Outro ponto aqui, que a movimentação de passageiros de transporte aéreo doméstico e internacional no Brasil durante a crise financeira foi estudada para 7 aeroportos. Para cada um deles foi realizada a regressão linear dos dados de movimentação de passageiros em relação ao tempo. Observa aí.
A figura 2 apresenta resultados relativos ao Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, e a equação obtida para este aeroporto são apresentados na figura 2 da tabela 1, que apresenta o resultado obtido para todos os aeroportos aqui estudados. Observa aqui que... todo mundo está visualizando aí? Tá. Um minutinho aqui. Olha só a movimentação de passageiros aqui. Aqui já é, na verdade, uma relação... Bom, esse PAX que vocês estão vendo aí é movimentação de passageiros no transporte aéreo. Então, a variação do PAX, ou seja, da movimentação de passageiros, né, doméstico, esse DOM aqui é doméstico, esse INT aqui é internacional. Então, são duas curvas, tá, considerando 14 e 15, 2014 2015, né, considerando aí, então, aqui, na verdade, é para Guarulhos, né, para o aeroporto de Guarulhos. Considerando, então, aqui, ó, o R2, ele está de 0,8, ou seja, observa que está bem ajustado o R2, ó, bem próximo da reta, formando uma curva de demanda, ó, em relação ao trimestre do ano anterior, ou seja, em decrescimento, os voos aí domésticos, né, e também internacional, uma curva de demanda, demonstrando aí também um R2 muito mais ajustado para a demanda internacional, melhor dizendo, muito menor, desculpa, R2, né, um R2 ajustado, o R2, mais próximo da reta do que esse aqui, é isso que indica, o R2 aqui, não é o ajustado não, tá? Então esse aqui está muito mais próximo da reta, realmente indicando que é quase de 100%, então, a proximidade da curva, né? Ou seja, as diferenças. Está sendo extremamente explicado, está explicando muito bem o modelo, essa relação com o tempo, né? Simplesmente da variação do voo doméstico e o tempo. É isso que significa. Aqui nós temos, na verdade, ó, a equação da reta do fator de correlação R2, a regressão linear dos dados da movimentação de passageiros da aéreos entre 2013 e 2015 no aeroporto analisado. Observa aí. Nós temos aqui Aeroporto Internacional de São Paulo. Aí você tem aqui, ó, movimentação de passageiros. Ó, a curva, essas aqui são as retas para a reta de regressão, a equação de regressão, melhor dizendo, a equação de regressão para a movimentação de passageiros, o Y é a movimentação de passageiros. E observa aqui que esse R2, ele, na verdade, está indicando aonde mais explica. Ó. O que menos explica é essa movimentação de passageiros versus inflação, 0,29. Mas quanto mais você vai colocando, ó, quando você fala voo doméstico, inflação, menos próximo da reta de regressão. Mas observe que quanto mais vai aumentando aqui, ó, versus PIB, está mais próximo da reta de regressão. Está mais próximo, 92, 89, 92. Por trimestre está mais próximo ainda da reta de regressão. Então, realmente, indicando realmente que está bem explicado, na verdade. Está mais próximo, mais bem explicado essa equação. Aqui, quando você considera o aeroporto de Brasília, tá menos explicado. Ó, as diferenças são maiores. Ó. Então, não tá muito longe de 100%, 0,16, 32, está muito longe a equação de regressão. Observa aqui o aeroporto de Galeão. Ó. Galeão está assim. Galeão também a mesma coisa. De São Paulo está muito melhor. Observa aqui também de Belém. De Belém está melhor do que de Galeão, né? Olha a reta de regressão. No que diz respeito ao PIB, né? Ao PIB, o R2, tá? Agora, a Internacional de Salvador, está bem mais também, ó, está menos próxima da reta de regressão. Observa aqui, ó. 0,77 até, essa inflação explica, né? Está realmente ali menor a diferença. Né? Ou seja, está ali sendo realmente explicado, quase assim, né? Até 0,77, 77%, 0,77 podia ser.
Agora 0,30, 0,55, né? 0,24, ou seja, por trimestre. Está mais longe, né? Observa aqui de Goiânia. Goiânia conseguiu. O que conseguiu de dados? Ó, isso aqui é porque não conseguiu dados suficientes para fazer versus inflação. A movimentação de passageiro versus inflação não conseguiu. Versus PIB também não. E por trimestre também não. Mas o que conseguiu? Voo doméstico, passageiro de voo doméstico por trimestre, conseguiu uma explicação de 0,87. PIB, 0,81. É bom. Aqui, doméstico versus inflação, 0,40. Não está legal, né? Não está bem distante, né? Da reta, né? Agora aqui, esse de Porto Alegre, observa que está bem melhor. Está bem melhor. Parece aquele de Guarulhos, quase. Observa a equação de regressão e diria que está em segundo lugar, talvez, né, em relação ao de Guarulhos. Guarulhos ficaria em primeiro lugar, em termos de estar próximo da reta de regressão ali, ou seja, explicando a variável independente, explicando realmente a variável dependente, a variável a ser explicada, que é a movimentação de passageiro. Está de 93, quando você considera o voo internacional por trimestre, quase 100%. Versus PIB, 0,82, por aí vai, ó. Aqui nós temos a variação PIB em relação ao trimestre anterior, movimentação de passageiros, para que área, para que aeroporto, para qual aeroporto? Vamos ver aqui. Assim, estes resultados estão coerentes com a crise econômica do Brasil, vamos primeira vez a gente ver isso, no período, apenas o Aeroporto Internacional de Salvador, no Rio de Janeiro, apresenta um aumento de movimentação de passageiros do transporte aéreo internacional no período analisado, apenas, né? O que vemos aqui? Só um minutinho. Tá, o Rio de Janeiro apresenta um aumento de movimentação de transporte aéreo internacional no período analisado, coeficiente angular positivo para a equação da movimentação de passageiros internacionais por trimestre, PAX internacional. Então, observa aqui do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui no Rio de Janeiro rapidamente, só para vocês verem os dados aqui para o Rio de Janeiro. Brasília, Belém, Salvador, Goiânia, Porto Alegre. Cadê o Rio? O de Galeão, desculpa. Tá aqui. Aumento aqui. Movimentação internacional por trimestre. Observa aqui que foi de 0,6, né? Na equação da reta. 0,6 o R2 aí. Para verificar a relação entre a movimentação de passageiros no transporte aéreo doméstico, internacional e o PIB, a figura 3 apresenta gráfico dos dados de regressão linear realizados no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, e a equação obtida são mostradas na figura 3 e também a tabela 1, que apresenta também a equação obtida para outros 6 aeroportos estudados. Então, observa aqui que você tem uma variação em relação ao PIB, em relação ao período anterior também para esses aeroportos observa aqui, a figura 3 apresenta o coeficiente de correlação que está 0,8 a 0,9 para dois gráficos mostrados, uma correlação que aumentou aqui. Né? Então, está sendo realmente explicado, há uma forte correlação entre essas duas variáveis. De forma adequada, os dados coletados para o Aeroporto Internacional de São Paulo. Tá, então, basicamente é isso aqui que eu queria apresentar um pouco para vocês sobre correlação, sobre essa questão da crise econômica no setor de transporte aéreo. Depois vocês podem dar uma olhada depois no próprio artigo. Como foi observado ao longo do estudo, a movimentação de passageiros no transporte doméstico e internacional dos vários aeroportos do Brasil, aqui estudados, seguiu uma mesma tendência em 2013 e 2015, que foi a redução da movimentação, acompanhada da queda do PIB e aumento da inflação no mesmo período, representando a crise econômica no Brasil.
Um aeroporto que apresentou exceção a esta tendência foi o Aeroporto Internacional de Brasília, que foi explicado pela característica desse aeroporto de estar consolidado, dando o maior hub doméstico do Brasil, ou seja, o maior aeroporto, né, que tem concentrado voos internacionais, né, nessa restart. Percebemos que após a realização da regressão linear, a movimentação de passageiros do transporte doméstico mostrou melhor ajuste da equação do que a movimentação do transporte aéreo internacional. Então, vemos aí um melhor movimento do transporte doméstico, indicando que a crise econômica brasileira influenciou em maior grau ao transporte aéreo doméstico. Curiosamente, a crise influenciou que as pessoas viajassem dentro do Brasil e não para o exterior. Nós podemos entender assim, né? Também foi realizado regressão linear de dados de movimentação de passageiros aéreos versus PIB e versus inflação. Quando o PIB foi utilizado como a variável independente, os valores do fator de correlação foram maiores do que para a inflação. Desta forma, o PIB foi utilizado como variável independente para previsões de demanda de movimentação de passageiros para o ano de 2016, para os vários aeroportos aqui estudados. Estas previsões são fundamentais para o planejamento do setor aéreo de cada um dos aeroportos estudados. Então, o comportamento das empresas aéreas brasileiras frente à crise do país também foi estudado, sendo que a redução da movimentação de passageiros do transporte aéreo durante o período analisado foi acompanhada de redução de tarifas aéreas, assim como a redução da quantidade de assentos ofertados no transporte aéreo doméstico. Uma sugestão para o estudo futuro é expandir o estudo para outros aeroportos do país, além de estudar outros modelos de regressão para analisar a influência de crise econômica na movimentação de passageiros aéreos. Então, aqui está a referência bibliográfica, se quiserem dar uma estudada, analisada, considerar, reler o artigo, é bom para poder se habituar a ler artigos acadêmicos, tá bom? Então, obrigado, valeu, obrigado pelo momento de aula. Obrigado.